Prezados alunos, vamos dar início agora ao nosso primeiro vídeo sobre conteúdo, né? Esse vídeo vai tratar sobre modelagem conceitual, aspectos mais filosóficos. O início deste material, nós vamos apresentar questões sobre conhecimento, né? Lembrar que conhecimento e modelagem conceitual têm uma relação forte, já que o objetivo da modelagem conceitual, primeiro, a tentativa de você modelar algo, é você fazer uma representação de conhecimento. Nós vamos observar que essa atividade não é uma atividade trivial, né? Ela depende de vários aspectos que vão ser tratados ao longo desse material. Bom, então, o ponto fundamental aqui é o que é conhecimento. É importante entender a diferença entre dado, informação e conhecimento. Mas, primeiramente, vamos ver como o conhecimento hoje é a onda da vez, né? Então, a gente tem aqui essa figura que ilustra bem, né, a evolução da sociedade, e a gente percebe que, num primeiro momento, o ser humano, né, seu meio de sobrevivência era baseado na agricultura. Depois a gente tem aqui uma segunda onda que é em relação à Revolução Industrial, e mais recentemente uma terceira onda que trata sobre informação e conhecimento, que é uma onda tá ligada por exemplo, à internet. Hoje o ser humano tem à sua disposição uma quantidade imensa de informação, né, através da internet. Tem acesso a livros, a artigos científicos, a revistas, a museus. Mas a gente tem que diferenciar que ter essa informação em mãos não significa conhecimento. Conhecimento depende das experiências pessoais do ser humano, da sua formação, e que ele possa traduzir aquela informação em tomada de decisão. E a tomada de decisão é a soma da informação contextualizada com a experiência do indivíduo. Então, sintetizando o que foi explicado anteriormente, é interessante, importante que vocês compreendam que conhecimento é algo difícil de estruturar, né? Apesar do que esse curso é sobre modelagem conceitual, nosso objetivo é tentar representar conhecimento, mas sempre um processo que nós dizemos reducionista, ou seja, não representa completamente a realidade, e sim parte dela, né? Outro ponto do conhecimento, ele é difícil de ser capturado por máquinas, até porque, como a gente mencionou anteriormente, depende da experiência do ser humano. Então, o conhecimento é algo que está dependente da experiência do ser humano. E é difícil de transferência também por isso, porque você não consegue passar exatamente as experiências de um ser humano para outro de forma fácil. Bom, para sintetizar essa questão, eu trago aqui para vocês uma tabela que diferencia dado e informação de conhecimento. O autor Davenport é um autor importante nessa área da ciência da informação, e no seu livro Ecologia da Informação ele traz essa tabelinha. Eu sempre gosto de dar um exemplo, né, para que o aluno entenda perfeitamente essa questão de dado, informação e conhecimento. Por exemplo, vamos supor, o número 80 é um dado, né? Se eu disser para vocês, 80 são 80 quilômetros, e o contexto você está dirigindo uma Ferrari a 80 km por hora, e existe uma placa dizendo curva acentuada. Se você esse número 80 dentro desse contexto, ele se transforma numa informação.
E o conhecimento é quem está dirigindo aquela Ferrari tem experiência com o carro, né? Já dirige há bastante tempo o carro. Se é uma pessoa que dirige há bastante tempo o carro, provavelmente ele vai fazer a curva a 120 por hora, até vai extrapolar os 80 km por hora. Mas se uma pessoa que não tem conhecimento sobre a máquina, não tem experiência, não tem domínio da máquina, ele vai tomar cuidado, vai fazer uma curva mais cautelosa. Então, esse número 80, ele no primeiro momento foi um dado, né, coisa que não estava contextualizado. Depois que esse dado, né, ganhou um contexto, ele se transformou em informação, né, que era a questão de ser 80 km por hora, você tem um contexto, está numa estrada, um valor de uma velocidade, então uma placa de curva acentuada. E o conhecimento foi utilizar toda essa informação com a experiência do indivíduo, com a máquina, para poder tomar uma decisão e fazer uma curva a uma determinada velocidade, ou de uma forma ou de outra forma. Então, vamos só passar aqui a tabela, né, que o David Cox traz. Então, dado, né, é de simples observação sobre o estado do mundo, é de fácil estrutura, né, facilmente estruturada, é facilmente obtido por máquina, então a máquina lida muito bem com dados, é frequentemente quantificado, é facilmente transferível. Já a informação são dados de relevância e propósito, ou seja, são dados ali contextualizados. Requer unidade de análise, exige consenso em relação ao seu significado. Então, dentro de um grupo de pessoas, para aquele dado virar uma informação, tem que ser um dado consensuado, né? Exige necessariamente a medição humana. Conhecimento é uma informação valiosa à mente humana, inclui reflexão, síntese e contexto. É difícil estruturação, é difícil captura por máquinas, é frequentemente tácito, né? Ou seja, é um conhecimento às vezes que ali é obtido por um contexto social, por um feeling do ser humano, e é difícil transferência. Uma das questões centrais quando se trata de conhecimento é a realização de inferências. Inferência é a adoção controlada de uma crença como consequência de outro conhecimento. Para exemplificar melhor, vamos citar 3 exemplos de realização de inferência: indução, dedução e abdução. A dedução, ela parte de uma premissa maior para uma menor. Um exemplo que podemos citar é o caso de termos um jardim onde todas as rosas são brancas. Se eu retiro uma rosa desse jardim, entrego a uma pessoa e digo a ele que aquela rosa veio do jardim citado, automaticamente, por inferência, essa pessoa saberá que aquela rosa é branca. No caso da indução, ela parte de uma premissa menor para uma maior. Se você diz que uma rosa é branca e que ela foi tirada de determinado jardim, pressupõe-se que todas as rosas daquele jardim sejam brancas. A abdução ou hipótese é a adução probatória de uma hipótese. Lança-se uma hipótese e fazem-se estudos ao longo do tempo e testes para comprovar ou refutar essa hipótese.